O aroma do azeite quente a estalar com alho e coentros frescos pairava na cozinha do Alma Lusitana. Uma melodia olfativa que Amara da Silva regia com a precisão de um maestro. As suas mãos, fortes e ágeis, moviam-se com uma intimidade quase reverente sobre os ingredientes. Um robalo prateado, acabado de chegar do mercado da Ribeira. Legumes da horta de um produtor local de Sintra, o sal marinho de Aveiro. Amara, nos seus 30 e poucos anos, era uma chefe de partie cuja presença na cozinha de um dos mais badalados restaurantes de Lisboa era para alguns uma anomalia. Mulher negra, com um corpo generosamente curvilíneo que a sociedade insistia em rotular como obeso, ela era uma pintura viva de contraste contra a tela predominantemente branca e esguia da alta gastronomia. O seu cabelo afro, uma coroa densa e orgulhosa, estava hoje parcialmente preso sob um lenço de capulana vibrante, mas alguns caracóis teimosos escapavam-lhe pela testa, enquanto se debruçava sobre a bancada de inox, provando um molho delicado. O seu cabelo afro, uma coroa densa e orgulhosa, estava hoje parcialmente preso sob um lenço de capulana vibrante, mas alguns caracóis teimosos escapavam-lhe pela testa enquanto se debruçava sobre a bancada de inox. Os seus olhos castanhos, grandes e expressivos, brilhavam com a intensidade da sua paixão, mas também guardavam a sombra de inúmeras batalhas silenciosas travadas contra o preconceito. O Alma Lusitana, aninhado numa rua elegante do Chiado, era o epítome do sucesso. E no seu comando estava o chefe executivo Vasco Monteiro. Alto, loiro, com o tipo de beleza clássica que abria portas e sorrisos, Vasco era a imagem que o restaurante queria projetar. Ele entrou na cozinha naquele momento, o seu fato de chefe imaculado, um contraste gritante com as marcas de farinha e molho que Amara exibia como medalhas. Amara, sua voz era suave, quase melódica, mas com um tom subjacente que sempre a deixava em alerta. O crítico Miguel Bastos confirmou a visita para a próxima semana. Quero tudo impecável. Ele passou os olhos pelo mise-en-place de Amara, um brilho indecifrável no seu olhar azul claro. Esse teu entusiasmo com os temperos africanos é interessante. Exótico. Amara sentiu a familiar picada. Exótico era a palavra que usavam quando não sabiam como classificar ou quando queriam diminuir. É a minha herança, chefe, respondeu ela, a voz firme, mas respeitosa. E combina lindamente com a nossa tradição portuguesa. Vasco sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, claro, apenas lembra-te que o paladar do Sr. Bastos é sofisticado, clássico. Ele afastou-se, deixando Amara com o eco das suas palavras e a sensação de que mais uma vez teria de lutar para que o seu talento falasse mais alto que a sua aparência ou a cor da sua pele. Naquela noite, no seu pequeno mas acolhedor apartamento em Alfama, com o fado a ecoar suavemente das janelas vizinhas, Amara sentiu a frustração diminuir, enquanto os aromas da sua própria cozinha a envolviam. Era ali, entre as suas panelas gastas e os frascos de especiarias que lembravam a cozinha da sua avó cabo-verdiana, que se sentia verdadeiramente livre. Foi ali que nasceu a ideia para o arroz de mar e terra da alma. Uma sinfonia de lavagante e chouriço caseiro, coentros frescos e um toque secreto de malagueta piripiri, tudo harmonizado num arroz cremoso com notas de açafrão das Índias. Era um prato que contava a sua história, a história de dois continentes unidos pelo sabor. No dia seguinte, com o coração a palpitar de uma mistura de orgulho e apreensão, Amara apresentou a sua ideia a Vasco para o menu especial do crítico. Ele provou uma pequena porção que ela preparara. Os seus olhos fecharam-se por um instante. Por um momento fugaz, Amara pensou ter visto um vislumbre de genuína admiração. Interessante, Amara. Muito interessante, disse ele lentamente. Tem potencial. Deixe-me trabalhar nele. Precisa de uns ajustes, um refinamento para o tornar verdadeiramente digno do Alma Lusitana. A esperança de Amara murchou. Refinamento. Era outra daquelas palavras. Ela conhecia bem o eufemismo. Significava que ele iria pegar na sua alma, despi-la das suas origens vibrantes e vesti-la com um fato cinzento e anônimo que ele pudesse chamar de seu. Joana Alves, uma jovem empregada de mesa, magra e pálida, que estava a arrumar talheres numa mesa próxima, lançou a Amara um olhar rápido e solidário antes de baixar os olhos. Amara engoliu em seco. A batalha estava apenas a começar. Os dias que se seguiram confirmaram os receios de Amara. Vasco começou a experimentar com o arroz de mar e terra da alma. Primeiro, foram pequenas alterações na apresentação, depois nos ingredientes secundários.
Amara via impotente, o seu prato a ser desconstruído e remontado à imagem de Vasco. Ele começou a referir-se a ele nas reuniões de equipa como o meu novo arroz de marisco com um toque contemporâneo. A menção à terra e à alma de Amara desapareceu. A noite da visita de Miguel Bastos chegou como uma nuvem carregada. Amara trabalhou incansavelmente, a sua estação impecável, cada movimento preciso. Mas o prato estrela da noite, anunciado com pompa por Vasco ao crítico, era uma versão pálida e domesticada da sua criação original. Bastos, um homem de meia-idade com um ar de quem já viu tudo, provou, acenou com a cabeça e fez anotações no seu bloco. Os elogios que se seguiram na imprensa foram para a visão inovadora e a técnica depurada do chefe Vasco Monteiro. O nome de Amara não foi mencionado uma única vez. A raiva e a frustração queimavam-na por dentro, mas ela engoliu-as, transformando-as numa fria e dura resolução. As microagressões continuaram, como uma chuva fina e persistente. Colegas, ecoando a atitude de Vasco, faziam comentários sobre o seu apetite saudável quando haviam provar os seus próprios molhos, ou sugeriam que um visual mais elegante a ajudaria a progredir. Vasco, com a sua falsa solicitude, chegou a oferecer-lhe o contacto de um nutricionista excelente e de um cabeleireiro que fazia milagres com cabelos difíceis. Cada palavra era uma pequena facada, minando a sua confiança. Foi Joana quem se tornou o seu inesperado farol. A jovem empregada, inicialmente tímida, começou a partilhar com Amara pequenas observações. Vasco a gabar-se a outros chefes de como descobriu a combinação de mar e terra, risinhos abafados na copa sobre a teimosia de Amara. Um dia, Joana deslizou um guardanapo para a mão de Amara. Nele estava rabiscada a data de uma reunião em que Vasco apresentara pela primeira vez o seu arroz aos investidores do restaurante, semanas depois de Amara lhe ter mostrado. Eu ouvi tudo, chefe Amara, sussurrou Joana. Não é justo. Aquele pequeno ato de coragem acendeu uma nova chama em Amara. Ela lembrou-se de um nome que a sua avó mencionara uma vez com respeito relutante, chefe Lourdes Antunes. Uma lenda da cozinha portuguesa, agora semi-aposentada, conhecida tanto pelo seu gênio culinário como pelo seu feitio difícil. Diziam que enfrentara o sexismo feroz dos anos 80 e sobrevivera para contar a história. Encontrar a chefe Lourdes não foi fácil. Ela vivia reclusa numa pequena quinta perto de Colares, rodeada de vinhas e de um silêncio quase monástico. Amara chegou sem aviso, o coração aos saltos. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes como o oceano de inverno abriu-lhe a porta. O que quer? A voz era rouca, sem rodeios. Amara, intimidada mas determinada, contou a sua história. Sobre o alma lusitana, sobre Vasco, sobre o seu arroz de mar e terra da alma roubado. A chefe Lourdes ouviu em silêncio, o rosto impenetrável. Quando Amara terminou, a velha chefe suspirou. Lisboa está cheia de Vascos, miúda. Sempre esteve. Talentosos a roubar, mais do que a criar. Olhou para as mãos de Amara. Tens mãos de cozinheira, mas tens estômago para esta luta? Tenho de ter, chefe, respondeu Amara, a voz a ganhar força. Lourdes Antunes sorriu pela primeira vez, um sorriso breve como o sol de inverno. Então prova. Não a mim, a ti mesma. E a esses abutres. Documenta tudo, cada ideia, cada conversa, cada roubo. Sem provas é só mais uma cozinheira com uma história triste. Ela ofereceu a Amara uma chávena de café forte e durante a hora seguinte partilhou não receitas, mas táticas de sobrevivência no mundo implacável da alta cozinha. Amara saiu da quinta da chefe Lourdes com uma nova clareza. Começou a sua cruzada silenciosa. Fotografava cada etapa das suas novas criações. Datava meticulosamente as suas notas em cadernos, guardava cópias de e-mails onde propunha ideias a Vasco, ideias que ele invariavelmente rejeitava para semanas depois apresentar como suas. Joana tornou-se os seus olhos e ouvidos, relatando conversas e manobras na cozinha. Então surgiu o anúncio do concurso Jovem Chefe Revelação de Portugal. Era a oportunidade perfeita, mas também o maior dos riscos. Inscrever-se significava expor-se completamente. Vasco, para surpresa de ninguém, foi anunciado não como concorrente, mas como um dos jurados convidados de honra, o epítome do jovem sucesso a avaliar os aspirantes. A ironia era cruel. Não podes, disse Joana, os olhos arregalados de preocupação. Ele vai destruir-te. Se não o fizer, Joana, respondeu Amara, a voz calma, mas com um fogo interior a arder, ele já me destruiu de qualquer maneira. Com a ajuda de Joana para rever a sua inscrição e o incentivo distante mas palpável da chefe Lourdes, que lhe enviara um lacônico postal com uma única palavra, coragem, Amara inscreveu-se.
O seu prato de assinatura para o concurso seria, claro, o autêntico arroz de mar e terra da alma. A notícia da inscrição de Amara chegou rapidamente aos ouvidos de Vasco. A sua máscara de bonomia caiu por momentos, revelando um lampejo de fúria gelada. Ele convocou Amara ao seu escritório. Amara, começou ele, a voz perigosamente suave, ouvi dizer que te inscreveste no concurso. Uma iniciativa ambiciosa. Ele tamborilava com os dedos na secretária de mogno. Sabes, este tipo de competição é muito exigente. A pressão, o escrutínio, talvez seja um pouco demais para ti nesta fase da tua carreira. Agradeço a sua preocupação, chefe, respondeu Amara, mantendo o contacto visual, mas sinto-me preparada. O sorriso de Vasco tornou-se cortante. Prepara-te então para o fracasso, porque eu estarei lá, e não terei misericórdia de amadores que pensam que podem jogar na liga dos profissionais. A ameaça era clara. Nos dias que se seguiram, a vida de Amara no Alma Lusitana tornou-se um inferno subtil. As suas encomendas de ingredientes eram esquecidas, os seus horários alterados no último minuto para coincidir com os momentos de maior pressão, e os seus pratos para o serviço diário eram criticados por Vasco com um rigor mesquinho e público. Ele queria quebrá-la antes mesmo que ela chegasse ao concurso. A final do Jovem Chefe Revelação de Portugal realizou-se num antigo palácio em Sintra, transformado num espaço de eventos cintilante. O ar vibrava com a tensão e o aroma de dezenas de pratos ambiciosos. Amara, no seu uniforme branco imaculado, sentia o olhar de Vasco, sentado na mesa dos jurados, a observá-la como um falcão. Ao seu lado, Miguel Bastos, o crítico, parecia entediado. A chefe Lourdes estava na audiência, o seu rosto uma máscara impenetrável, mas os seus olhos encontraram os de Amara por um instante, transmitindo uma força silenciosa. Quando chegou a vez de Amara apresentar, ela caminhou até à frente com uma dignidade tranquila, apesar do turbilhão no seu interior. O seu arroz de mar e terra da alma fumegava suavemente numa travessa de barro artesanal, as cores vibrantes, o aroma uma promessa de mar e de terra, de tradição e inovação. Vasco tomou a palavra primeiro como jurado especialista. Amara da Silva, disse ele, a voz carregada de uma falsa solenidade, um prato rústico, com uma certa energia crua. Ele provou uma pequena garfada, fez uma careta quase imperceptível. Interessante a combinação de lavagante com chouriço, embora não seja propriamente original. Já vi variações mais depuradas. A execução aqui, receio, deixa algo a desejar. Falta fineza, falta assinatura de um verdadeiro chefe. Cada palavra era calculada para a diminuir, para a humilhar perante os seus pares e o público. O silêncio pairou. Amara sentiu o sangue a ferver, mas lembrou-se das palavras da chefe Lourdes. Cabeça fria, coração quente. Ela respirou fundo. Com o devido respeito, chefe Vasco, começou Amara, a sua voz surpreendentemente clara e firme ecoando pelo salão. Este prato, o arroz de mar e terra da alma, tem de facto uma história. Uma história que, acredito, alguns aqui precisam de ouvir. Todos os olhares se voltaram para ela. Vasco endureceu na sua cadeira. Este prato, continuou Amara, nasceu na minha cozinha, fruto de meses de trabalho, inspirado na minha herança cabo-verdiana e no meu amor por Portugal. Foi um conceito que partilhei com o chefe Vasco Monteiro há vários meses, no Alma Lusitana. Um murmúrio percorreu a sala. Vasco empalideceu ligeiramente. Que insinuações são essas, menina? Trovejou ele, tentando recuperar o controlo. Está a acusar-me de quê? Não estou a insinuar nada, chefe. Estou a afirmar factos. Amara fez um sinal a Joana, que se encontrava discretamente perto da entrada. Joana avançou, entregando a Amara uma pequena pasta. Tenho aqui os meus cadernos de notas datados, com os esboços originais da receita, fotografias do processo de criação e até mesmo a troca de e-mails onde apresentei esta mesma ideia ao chefe Vasco, que na altura a considerou promissora, mas que precisava do seu refinamento. Amara abriu a pasta, mostrando as páginas aos jurados mais próximos. Miguel Bastos inclinou-se para a frente, o tédio subitamente desaparecido do seu rosto. Ele lembrava-se vagamente do prato que Vasco lhe servira, da história que ele contara. Algo não batia certo. Mais, disse Amara, a voz a ganhar um tom de aço. O prato que o chefe Vasco apresentou ao crítico Miguel Bastos como uma das suas criações de assinatura e que lhe valeu tantos elogios era uma imitação direta desta minha receita original. Uma imitação que lhe retirou a alma, mas manteve a estrutura que eu criei. Ela olhou diretamente para Vasco, cujos olhos azuis agora faiscavam de fúria e um pânico crescente.
Acredito que a verdadeira falta de fineza reside não na execução de um prato honesto, mas na tentativa de roubar o trabalho e a voz de outro cozinheiro. O silêncio no salão era agora absoluto, pesado. Os jurados olhavam para as provas, depois para Vasco, depois para Amara. A chefe Lourdes, na audiência, permitiu-se um tênue sorriso. Joana estava ao lado de Amara, pálida mas orgulhosa. Miguel Bastos pigarreou. Chefe Monteiro, disse ele, a voz agora fria, tem alguma resposta a estas acusações bastante detalhadas? Vasco tentou balbuciar uma negação. Falou em mal-entendidos, em inspiração mútua, mas a sua arrogância habitual tinha desaparecido, substituída por uma defensiva desajeitada. As provas de Amara eram demasiado concretas, a sua convicção demasiado inabalável. O rescaldo do concurso foi rápido e brutal para Vasco Monteiro. Embora nenhuma decisão oficial sobre o vencedor do prémio tenha sido anunciada naquela noite caótica, a sua desqualificação moral era evidente. Nos dias seguintes, a história explodiu na imprensa gastronómica. O artigo de Miguel Bastos, intitulado A Alma Roubada da Cozinha Portuguesa, não poupou críticas a Vasco e elogiou a coragem e o talento brilhante e subestimado de Amara da Silva. O Alma Lusitana viu-se envolvido num escândalo de relações públicas e Vasco foi discretamente convidado a resignar. Amara não ganhou o troféu do jovem chefe revelação naquele ano. O sistema, embora abalado, ainda era lento a corrigir os seus próprios preconceitos. Mas ela ganhou algo muito mais valioso, o respeito da comunidade culinária, o reconhecimento da sua autoria e uma nova e poderosa voz. Chefes de renome, antes distantes, agora procuravam-na, curiosos, impressionados. O telefone não parava de tocar com ofertas de colaboração, convites para festivais. Uma tarde, algumas semanas depois, Amara recebeu uma visita inesperada no seu apartamento em Alfama. Era a chefe Lourdes Antunes. Trazia consigo uma garrafa de vinho velho de Colares e um envelope. Nunca gostei de concursos, disse Lourdes, sentando-se à pequena mesa da cozinha de Amara. Mas gostei do que fizeste. Tiveste mais coragem do que muitos homens que conheci nesta profissão. Abriu o envelope. Dentro não havia dinheiro, mas um cartão com o nome e o contacto de um investidor anjo conhecido por apoiar projetos inovadores e socialmente conscientes. Ele ouviu a tua história. Quer conhecer-te. Diz que tens garra e alma. Concordo. Amara olhou para o cartão, depois para a chefe Lourdes, os olhos a brilhar de uma emoção que era mais profunda que a simples gratidão. Era o reconhecimento, a validação, a porta que se abria. Meses mais tarde, numa pequena rua calçada da Moraria, uma nova tabuleta apareceu. Raízes da Amara. Não era grande nem ostentoso, mas cada detalhe respirava autenticidade e paixão. A cozinha era aberta, e Amara, com o seu sorriso largo e o seu afro orgulhoso, comandava as suas panelas à vista de todos. Joana, agora gerente do pequeno restaurante, recebia os clientes com um calor genuíno. O aroma que emanava do Raízes era uma mistura inebriante de Portugal e África, de tradição e ousadia. A luta de Amara não terminara. O preconceito não desaparecia por magia. Mas agora ela não estava sozinha. Tinha a sua voz, a sua arte, os seus aliados. E em cada prato que servia, em cada cliente que sorria de satisfação, ela provava uma e outra vez que o verdadeiro sabor da alma não conhece cor, nem forma, nem fronteiras. Conhece apenas a verdade do coração que o cria.